Pra tu ver como é que eu era pica. Bebia, fumava e fazia outras coisinhas a mais e chegava em campo e corria. Hoje em dia os caras não fazem porra nenhuma, não tem sangue pra correr, velho. Se eu sou ele, eu abraçava o Jorge Jesus pra sempre, porque ele não vai ter um esquema tático desse e um time desse em lugar nenhum. E uma coisa que eu vi o Jorge Jesus falando, ele dizendo que mesmo ele estando mal, é um jogador que ele não tinha. Então eu não precisava de ninguém me levar, não. Eu mesmo ia sozinho. E eu não gostava que ninguém me caguetasse, velho. Porra, quando o nego chegava pra pensar em me caguetar, eu já falava, ó, saí ontem, tô fudido, eu vou ficar deitado aqui na maca. O Fluminense foi minha mãe que me pariu. O Vasco foi a mulher com quem eu me casei, que nasceram meus filhos e tudo mais. O Botafogo foi uma fé. E o Flamengo a piranha gostosa que eu não comi. Foi bem assim, bem prático e objetivo. Bom, eu só vou parar de ser julgado quando eu morrer. Aí vamos falar, aí eu acho que vão ter mais homenagem pra mim, porque em vida ninguém faz, né? Aí quando o cara morre, começa a homenagem pra lá, pra cá, enfim. Mas eu sou feliz, cara. O importante é isso. E vou te falar mais sobre aquele negócio assim, tu sempre fumou? Teve um dia que um cara perguntou assim pra mim, pô, tu fumava quando jogava? Eu falei, pra tu ver como é que eu era pica. Eu bebia, fumava e chegava lá em campo, bebia, fumava e fazia outras coisinhas a mais e chegava em campo e corria. Hoje em dia os caras não fazem porra nenhuma, não tem sangue pra correr, velho. Aí ele falou, eu falei, não, eu parei de jogar e comecei a fumar. Tem como, né? Do cara, parou de jogar. E isso foi mais na Europa mesmo, começou lá. Eu comecei lá em Portugal. Começou lá? É. Eu e uma porrada, tá? Eu e um monte, eu e um monte. Era mais normal lá? É. Hoje em dia eu fumo menos, inclusive é uma coisa que eu quero parar, porque isso realmente não é legal. Não é legal pra quem segue uma carreira que depende do seu próprio corpo. Mas, fazer o quê? E nunca escondi isso de ninguém não, tá? Todos os lugares todo mundo sabia. Eu não escondia não. É lógico que a gente não dava... Não fazia isso com muita transparência, por exemplo, a qualquer lugar, a gente tomava alguns cuidados. Mas você vê que outros jogadores aí também, e são vários. Eu não vou falar quem faz, cada um fala da sua vida. Mas era o meu momento de dar uma relaxada à noite na concentração, quando eu não conseguia dormir, eu falava, pô, o Zidane fazia, né? O Zidane. Pô, outro dia saiu o Ronaldo Fenômeno. Eu tô falando dos que saíram, por isso que eu tô falando, porque os que nunca falaram que são enrustidos, eu não vou falar. Mas tem um monte aí também, que bebe na concentração, faz os caralho. Ele me encontrava lá. Eu não precisava de ninguém me levar, não. Eu mesmo ia, sozinho. E eu não gostava que ninguém me caguetasse, velho. Porra, quando o nego chegava pra pensar em me caguetar, eu já falava, ó, saí ontem, tô fudido, eu vou ficar deitado aqui na maca. Como é que era a resenha? A resenha é normal, de balada, de noite. Mas no outro dia era profissional, porque na época ele era meu diretor. A balada atrapalha mais o jogador, faz bem pro jogador. Hoje em dia atrapalha pra caralho. Posso falar? Porque a época mudou muito. Falo que você. A época mudou muito. Hoje em dia o cara tem que ser muito mais atleta, tá? Não que eu não tivesse sido e os jogadores da minha época não foram. Todos eram atletas. Mas hoje a exigência está muito maior. Não que o cara, por exemplo, não agora com esse coronavírus, mas, porra, tá na folga nas férias. Aí ele pode curtir esses momentos de lazer, mas mesmo assim, nas férias, hoje em dia, o cara vai pra casa com um padrãozinho de treinamento que ele tem que fazer durante as férias. Na minha época, ninguém ia fazer. Então, hoje em dia, pra você ver, o cara tem que chegar num nível de musculatura, de padrão físico, pra ele começar a ser introduzido numa pré-temporada. Fábio Santos do São Paulo, e aí, como que foi isso? Porra, por incrível que pareça, o Fábio é um amigaço que eu tenho. E o pessoal fala que a gente saiu na porrada, pelo contrário. No dia a gente chegou, eu e ele, Adriano, travado na concentração. Danone. Ele queria, a gente tinha tomado alguns Danones, né? Aliás, vários, por sinal. E a gente não queria deixar ele embora, ele naquela coisa de ir embora. Aí ele foi, tirou o relógio, tacou, ia pegar na Adriano, baixou e pegou. Foi a única coisa que aconteceu. Um relógio que ele atirou na hora que ele ficou nervoso. E eu levei ele em casa e assim, depois, mesmo assim, ainda fomos afastados do elenco, enfim. A verdade é essa. Quem falar coisas diferentes disso é mentira. Hoje em dia o cara já chega pro profissional com 3 telefones de celular. O cara tem 2 orelhas. Aí tem 3 telefones de celular. Já ganhando um salário que na época a gente tinha que ganhar um salário X, mas você tinha que bater meta de tantos gols, tantos não sei o quê, tantas convocações na seleção de base, tantos jogos no profissional para você chegar lá e renovar o contrato.
Hoje em dia o cara já sobe, pô, a indústria, né, desse mercado do futebol tá tão mais fácil. Ah, se você não jogar aí, o empresário que tira com 12, 13 anos já te leva para outro lugar. Então antes não tinha muito essa opção. Então você tinha que enraizar em algum lugar. E hoje em dia, dificilmente você vai ver um jogador como o Rogério Ceni e o Marcão no Palmeiras de ficar São Paulo e Palmeiras a vida inteira. Hoje em dia é difícil. Quando eu subi profissional, nem carro eu tinha. Hoje em dia, um cara que já é um dos destaques da categoria já sobe rico, vamos dizer assim. Já sobe com um salário que provavelmente quem está cursando uma faculdade vai começar a ganhar próximo ou parte disso com seus 36, 37 anos, que é quando o cara está parando de jogar. Então, assim, o jogador de futebol, ele ganha dinheiro antes da maturidade. Porque, como eu falei antes, essa pessoa que está maturando numa faculdade, ela está se preparando para ganhar dinheiro. Cada vez mais. E cada vez mais. E depois que dos 30 e poucos, ela continua até... Ela tem uma margem maior que o jogador de futebol não tem. Por isso que ele tem que administrar bem esses ganhos para não ter dificuldade no futuro. Porque também passa muito rápido. Eu, com 26 anos, eu já não tinha mais o empresário, o agente em si, né? Eu já fazia essa gestão da minha própria vida. Que eu acho que o jogador de futebol, o dia que ele entender que o empresário nada mais é do que um funcionário que ele tem, e não é o empresário que tem que ditar o que você tem que fazer, é óbvio que o empresário tem o seu papel, não estou desmerecendo o segmento do empresário. Mas hoje em dia se inverteu muitos papéis, e o jogador, se ele botar na cabeça que se ele não jogar não existe empresário, então as coisas vão mudar de padrão. E eu vejo muita gente invertendo esse processo, entende? Foi um início, digamos assim, que avassalador, né? Foi muito rápido, realmente, as coisas aconteceram muito rápido. Eu lembro que um dia eu estava na escola e me ligaram, você vai pro profissional amanhã, sabe? E foi tudo assim, eu falo para algumas pessoas mais próximas que de um dia para a noite eu não existia pro futebol, né? E aí te botam no Maracanã, te dão uma camisa 10, aí você vai e faz um gol contra o Flamengo. E aí você passa a existir, você passa a ser cobrado, você passa a ser julgado. E às vezes eu me pergunto, será que me prepararam para tudo isso? Né? Será que cumpriram essas etapas todas comigo? Então eu como queimei etapas, eu vejo o mundo te julgar muito, querendo que você tenha educação, que você se comporte bem. Então, se você parar para analisar com 20, 22 anos, um jogador de futebol ainda é uma criança. Ele é um menino para a vida, né? E aí você comete erros, comete falhas, mas nada dentro que fuja da normalidade, que eu acho que os acertos e os erros foi o que me fizeram chegar até aqui onde eu tô. Um cara pronto, mas nem tanto? Já foi para Portugal? Eu acho que eu caí no lugar certo na hora certa. Pouca gente sabe, eu ia pro Benfica. E quando o Mourinho me viu jogar aqui contra o São Paulo no Morumbi, né, ele acho que veio para olhar o Ricardinho, se não me engano, na época. O Ricardinho já era pentacampeão do mundo e eu um garoto ali começando. E eu joguei muito bem nessa partida. E o Marcão tinha me falado antes do jogo, o Mourinho tá aí, não sei o que, BV. Eu falei, pô, esse cara vai ter que me levar, cara. Pô, vai ter que me levar, porque o Ricardinho tá com a vida ganha. Até brinquei com o Ricardinho um tempo atrás. Eu falei, eu tô fedendo a peixe, eu tenho que ir. E aí deu tudo certo no fim do ano. Na verdade, já fui comprado ali no meio do ano por um grupo de investidores, na época o Banco Espírito Santo. E quando acabou o Campeonato Brasileiro, eu concluí o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense naquele ano. E em dezembro mesmo eu já tinha viajado para Portugal, feito os exames e caí naquele time fantástico do Porto, já ganhando Champions League, ganhando Mundial, ganhando todos os títulos assim. Eu joguei 6 finais naquele ano. É uma coisa muito difícil de se fazer no futebol competitivo de hoje em dia. E sem falar que o Porto não era uma das principais equipes da Europa, como não é até hoje, né? Eu digo para muita gente que, assim, ganhar uma Liga dos Campeões sempre é muito difícil. Você ganhar com o Madrid, com o Barcelona, com o Inter de Milão, Manchester, são as equipes mais prováveis. Agora, você ganhar com o Porto, você tem que valorizar ainda mais. Que é uma equipe que não tem um investimento como essas equipes, né? Eu lembro que o investimento e o orçamento de todo o nosso elenco
era metade de uma contratação daquele time dos Galácticos do Real Madrid. Ou seja, 10% de verba do que um clube com potencial de Real Madrid e Barcelona gastava e você ser campeão. Acho que tem que ser muito valorizado. Uma coisa que eu aprendi com o Mourinho, mas assim, foi rápido, a ser mais competitivo dentro do campo. Você trabalha muito sem a bola. E aí você entender que não é toda a falta que você vai cair e o árbitro vai dar, que o jogo segue, aqui tem contato, aqui é assim. Então ele me botou inclusive em alguns jogos para eu jogar de trinco, que na verdade é o volante, hoje em dia lá em Portugal chama trinco. E eu não entendia nada. Eu falei, porra, esse cara me contratou, jogava do meio para frente, às vezes jogava até de atacante. E eu fiquei jogando alguns jogos nessa posição, e só marcando, só porrada. E às vezes eu queria pegar a bola e driblar, ele me tirava. Que ele falou, essa função aí não é para você driblar, é para você combater, para você pelear com os adversários. E aí depois no jogo contra o Manchester United ele me põe na minha posição. Aí ele falou assim, agora você arrebenta o jogo. Porque eu te preparei você sem a bola. E com a bola você já sabia, eu não preciso te ensinar a jogar a bola. Só precisava te adaptar na educação tática que eu tenho para a equipe. E a gente não é tão educado taticamente quando nós chegamos na Europa. Por isso que muito jogador vai e vem. Hoje você tem muitos gigantes e você tem muitas equipes que tem muitos parceiros financeiros. Então, eu vim por um grande gigante. Eu saí do Porto, vim para o Corinthians, que era a MSI de parceiro, que era só dessa forma que eu teria condições de voltar ao Brasil, né? Porque me pagava até mais do que eu ganhava na Europa. Então, foi a opção que eu tive outras escolhas. Eu tive o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain, que não eram como hoje. E aí eu ia trocar o Porto por uma dessas equipes na época, não... Mas enfim, eu não arrependo das escolhas que eu fiz, não. Mas tem uns babacas ainda que falam que eu tive sorte na vida, eu fico, puta que pariu, velho. Eu joguei com quase 20 anos, então eu fico pensando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos. 20 anos de sorte, porra, é sorte pra caralho. Provavelmente nunca tocaram numa bola. Né? Exatamente. E aí às vezes tu vai entender o porquê que as pessoas tentam depreciar os teus feitos. Aí um dia eu brinquei com um cara que veio me entrevistar, que eu não vou nem citar o nome. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar na Mega Sena e no bicho, pra ver se eu tenho tanta sorte assim. Que é arriscado eu ganhar, velho. Porque, porra, eu tive algum mérito, né? Mérito eu tive porque chegar na Europa, você jogar em equipes assim, os títulos que eu ganhei no Brasil. Então, assim, não foi pouca coisa não. E saindo da onde eu saí, porra, saí lá de Caxias, porra, sem apoio, sem nada. Na época nem chuteira, a primeira vez que eu fui jogar futebol, eu joguei de quichute. Porque hoje em dia as crianças nem sabem o que é isso. Brigamos, aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Ele era folgado? Então, no início a gente tinha um bom relacionamento. A gente até frequentava alguns ambientes junto e tal. Mas depois essa relação começou a desgastar. Eu comecei a perceber outras coisas também, mas assim, que também já foi resolvido isso. E aí acabou da gente brigando. Mas a gente nunca deixou de se respeitar dentro do campo. A gente passou a não... cada um tem as suas afinidades dentro de um grupo de trabalho, que isso é normal, tá? As pessoas hoje em dia deturpam muito essa situação também. Ah, o fulano não fala com o ciclano. Não, só porque eu não... Porra, eu tomo cerveja e o cara bebe leite. Eu não sou obrigado a beber o leite dele. Entende? Eu gosto de ir pro pagode, o cara gosta de rock. Eu gosto de samba, o cara gosta de pop, enfim. Então são gostos e individualidades que a gente tem que respeitar. E eu lembro que no dia seguinte, após essa briga nossa, a gente teve um jogo em que todo mundo estava preocupado se ele ia passar a bola para mim, se eu ia passar a bola para ele, e a gente se entendeu muito bem dentro do campo, que é isso que o jogador de futebol tem que pensar, ele tem que funcionar dentro do campo, porque cada um faz dali por diante, se um vai na casa na hora do culto evangélico, na casa do outro, qualquer ritual religioso, isso é problema de cada um. E tanto que eu fiz um gol com o passe dele. E como que foi essa relação depois? Assim, depois era uma relação de respeito mútuo, tanto de mim para ele como dele para mim. Mas a briga, assim, se deu por qual motivo? Se deu num rachão, a gente teve uma discussão, a gente era moleque também, né? Tudo com 20 anos. Aí na hora ele se destemperou lá, acabou me cuspindo e aí quase pega no meu rosto. Pegou aqui, aí nós fomos pra porrada. Aí foi isso. Mas dá pra ter essa separação dentro de campo, mesmo dá, se gostando depois do que aconteceu? Eu acho que eu gostei de todo mundo que eu joguei? Que eu levava todo mundo pra minha casa? Tá, porra. Dentro do campo eu tenho que
eu falar, pô, esse cara aí é um filho da puta fora do campo, mas eu preciso dele dentro do campo. Então eu sempre fui muito focado em relação a essas coisas. E vivi muito bem com quem eu gostava e respeitava quem não é que não gostasse da minha turma ou de mim, é que não compartilhava com os mesmos gostos, entendeu? Então, assim você consegue viver em grupo com mais tranquilidade. Eu falo isso hoje para meus filhos. Vocês estudam hoje, vocês jogam futebol com a turminha de vocês, mas vocês vão ver que a afinidade que vocês vão ter com 2 ou 3, 4 no máximo. Você vai ver que o seu ciclo de brincadeiras, depois daquelas atividades, são poucos que você vai na casa, são poucos que você quer chamar para dormir na tua casa e que você quer estar junto, os seus aniversários, e você vai você vai ficando com o passar dos anos cada vez mais seletivo. Olha, do que eu conheci lá atrás, ele evoluiu muito para estar na seleção brasileira, porque naquela época lá ele, na minha opinião, era um treinador já vitorioso, mas era um treinador normal. Tanto que hoje eu faço duras críticas a ele, ao sistema de jogo dele, né? Os critérios dele de seleção, porque hoje eu sou analista, então eu tenho que falar isso. Mas foi um cara que teve humildade de reconhecer e parou um tempo e falou, não, vou agregar mais conhecimento, porque as minhas ideias já não estão funcionando. Então isso eu acho muito nobre da parte dele. Eu acho que ele chegou na seleção brasileira, chegou com os títulos que conquistou no Corinthians com seus méritos e tem que bater palma para ele sim. Eu critico muito o não pulso firme dele com os jogadores, sabe? As regalias que esses jogadores têm na seleção, as convocações contraditórias que ele às vezes faz, que fulano tem certa idade, que daqui a um tempo na Copa já não vai ter e outros são convocados. Jogador que joga fora de posição num clube vai convocado para posição e no outro acontece isso e não vai, entende? Eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Daniel Alves é um excepcional jogador. Ele joga no São Paulo de meia. Para a seleção ele vai de lateral. O Marcelo é outro excepcional jogador. No Real Madrid teve vários jogos que ele está jogando de meia. Tecnicamente são 2 caras indiscutíveis. Por que o Marcelo não pode ir também? Ser convocado na lateral. Se ele usa um critério para um, ele tem que manter para os outros. Entende? Então essas são as minhas divergências, mas ele é o treinador, ele que escolhe. Se a gente for discutir aqui, cada um aqui a sua seleção, a gente vai ver que vão ter várias seleções diferentes. Mas não que ele seja um mau treinador, pelo contrário. E eu lembro também que na época de Mas Corinthians... hoje eu trocaria ele, tá? Hoje eu trocaria o Tite. Por quem? Pelo Renato Gaúcho. Por quê? Porque hoje, na minha opinião, falta um cara como o Renato na seleção com esse linguajar mais prático. Não esse linguajar teórico que o Tite, na minha opinião, foi o precursor desses treinadores mais novos, inclusive. Eu gostaria muito de ver um treinador estrangeiro trabalhando no Brasil, mas a nossa cultura e a nossa educação não permite que um treinador... A gente nunca ia aceitar. O Jorge Jesus até falou sobre isso. Vai perguntar se um estrangeiro não quer trabalhar na seleção brasileira? Claro que quer. Até porque aqui tem os melhores jogadores e ele sabe que a possibilidade de ser campeão é muito grande. O Brasil é 5 vezes pentacampeão do mundo. Então a nossa cultura ainda não aceita um treinador estrangeiro. A gente já está já implementando na seleção feminina, já tem a treinadora lá que eu esqueço o nome dela. Sueca Pinga? A sueca. Enfim, fica como sueca, né? Pra gente não se quebrar. Então, assim, mas para a seleção brasileira vai demorar ainda, cara. Acredito que seja muito difícil isso acontecer, porque a gente tem essa dificuldade ainda, na minha opinião. Mas, por exemplo, eu queria ver um Mourinho sendo treinador, um Guardiola. Imagina se os caras com poder de escolha de uma seleção brasileira. Seria muito legal. Se você não for preparado para estar na Europa realmente, você não consegue triunfar. Hoje ele está muito mais preparado, mas eu acho que ele deve ter pessoas auxiliando a carreira dele também. Se eu sou ele, eu abraçava o Jorge Jesus para sempre, porque ele não vai ter um esquema tático desse e um time desse em lugar nenhum. E uma coisa que eu vi o Jorge Jesus falando, inclusive lá no meu programa, né, na Fox, ele dizendo que mesmo ele estando mal, é um jogador que ele não tira. Então, quando o centroavante atinge esse nível de confiança com o treinador, ele tem que preservar isso, porque é isso que vai dar sustentabilidade para a carreira dele. Se eu sei que eu vou estar mal
né? Não que eu vou estar mal todo o jogo, mas eu sei que se o dia que eu estiver mal, o treinador já me dá a confiança que não vai me tirar, pode perguntar para qualquer centroavante se ele não quer isso. Então, provavelmente na Europa ele não teria isso, não ia jogar sempre, ia ter sempre rodízio, e, enfim, e aqui ele joga sempre. E hoje está num grande momento, fazendo muitos gols e merece tudo o que está acontecendo. Foi contra o Fluminense, caiu eu e o Deco com as mesmas substâncias. Tinha uma suplementação que eu tomava, né, de uma farmácia, e o que me deram de explicação na época foi uma manipulação cruzada, ou seja, o erro do laboratório. E que naquele momento eu não tenho raiva, não tenho problema nenhum com a instituição Vasco da Gama, tá? O meu problema era com as pessoas que geriam o clube naquele momento, que aí eu não tive apoio nenhum nesse doping, né? E aí tive que buscar eu e minha advogada sozinha, e aí provamos nossa inocência e fui absolvido no fim do ano, então perdi um ano de futebol por causa dessa injustiça. E como que é isso, né? Ficar um ano sem jogar? É muito triste, cara, é muito triste, porque foi um ano que me mataram. Porque tu imagina a coisa que você mais ama de fazer, você ser impossibilitado por uma coisa que não foi culpa tua. Eu gosto muito de ser responsabilizado pelos meus atos, aquilo que eu faço, que é aquilo que eu domino. Agora, o que o outro faz, o que o outro pensa, eu não domino a cabeça de ninguém. Então, eu não posso ser culpado pelos erros de ninguém. Então, foi uma injustiça muito grande que cometeram comigo, que me atrapalhou. Na época, eu já tinha meus filhos e, assim, quando sai uma notícia, Carlos Alberto caiu no doping. O outro malicioso aqui, ele já vai olhar, porra, pode ter usado droga, pode ter isso, pode ter aquilo. E quando sai a absolvição, sai uma linha desse tamanho. Ninguém explica que foi uma substância que erraram na hora de manipular o medicamento ali e tal, enfim. Mas também passou, depois eu voltei a jogar e consegui voltar num bom nível. Mas nesse momento passou pela sua cabeça? Pensei em parar, pensei em parar, óbvio. Porque nesse momento você fica fragilizado emocionalmente, né? E aí você quer ter paz, você não quer... Você sai na rua e te taxam, aí te rotulam e falam que você que tá errado, que sou eu que tenho que provar o que entrou dentro do meu organismo. Então assim, se você tiver que provar tudo que entrou no teu organismo, você não bebe nem água. Tu vai morrer por inanição, né? Porque se for dessa forma... E aí depois eu fiquei até um pouco neurótico e paranoico nos lugares onde eu ia. Passei a não tomar nada aberto, sempre tudo fechado. Eu nunca aceitava nada de ninguém. E assim, é os cuidados que a gente tem que ter. Porque se eu for numa churrascaria almoçar, numa semana de jogo importante, o garçom lá quiser me sacanear porque ele torce pro time que eu vou enfrentar, ele vai lá, bota alguma coisa na minha comida, acabou. E como é que eu vou provar um negócio desse? Então, a gente tem que avaliar situações e situações. Época de Vasco, parece que rolavam umas brincadeiras, que ia pro chão e tal. A gente fazia e às vezes ficava um pouquinho mais sério. Aí rola a lenda. Apagou ou não apagou o Pimpão? Apaguei. Mas o Pimpão não foi rola no chão, não. Foi um boxe mesmo que eu dei nele. No pé do ouvido. Caralho. Mas foi uma brincadeira que descambou? Não, mas foi brincadeira não. Ele chegou apelando comigo, me mandou tomar no cu, caralho. Me xingou pra caralho de uma porra lá num negócio. Aí eu, meu irmão, eu perdi a cabeça. Mas hoje em dia me dou super bem com o Pimpão. Que eu falei, é coisa da idade, cara. Perdoou? Perdoou, eu perdoei ele também. A gente se dá bem, se encontra. Inclusive defendi ele aí quando o Montenegro meteu o pau nele aí recentemente, depreciando ele como atleta profissional, enfim. Mas teve isso sim. Posso te falar de coração? Eu fiz até uma analogia com os times do Rio, até falei isso, nego Rio, tem gente que me criticou, mas eu não tô muito preocupado também com o que me critica, porque esse cara que me critica, ele não me pede opinião pra me criticar, então caguei porque ele pensa. Eu fiz uma coisa assim, ó, o Fluminense foi minha mãe que me pariu, o Vasco foi a mulher com quem eu me casei, que nasceram meus filhos e tudo mais, o Botafogo foi uma fé e o Flamengo a piranha gostosa que eu não comi. Se você tá num programa, você sente que um colega deu uma derrapada, você vai dentro? Eu vou dentro. Se não for verdade, eu vou discordar na hora. Pode ser quem for. E lá a gente tem várias discussões, assim, mas discussões positivas. E não é por conta de deslealdade, não. É por conta de, às vezes, um não concordar com o raciocínio do outro. Que isso é normal em qualquer empresa, qualquer família, em qualquer segmento. E, às vezes, a gente tem uns entreveiros ali no ao vivo, mas, assim, nunca aconteceu de ter uma informação desleal. Porque aquelas pessoas que trabalham comigo nem têm esse perfil, mas... tanto da minha parte quanto da deles, isso ali nunca vai acontecer. De preza, né?
pela lealdade, cara. Porque você sendo leal, você tem o respeito das pessoas. Você imaginava lá quando ainda estava jogando? Nunca. Se eu seria hoje comentarista, nunca imaginei. São coisas que a vida nos leva para alguns caminhos que você, como eu falei, você tem só que se preparar. Já que eu estou entrando numa coisa nova, eu tenho que me preparar para tentar fazer da melhor forma. E quando você falou, vou me preparar, aí teve o convite, você aceitou. Qual foi a primeira pessoa que falou, você, comentarista? Teve isso? Então, eu tive o convite de outras emissoras. Aí eu conversei com uma pessoa, pô, tu leva jeito, tu tem história, tu tem propriedade para falar, tu é um cara inteligente, bem articulado. Personalidade que... Exatamente. Tudo isso foram ingredientes que me fizeram tomar a decisão. Eu falei, então, já que eu vou fazer, eu não quero que as pessoas achem que eu caí de paraquedas nisso. Eu vou me preparar para isso. E aí fui buscar os conhecimentos que eu falei antes, fui fazer cursos. E esses cursos foram importantes para me dar autonomia, discernimento, postura para eu exercer a função que eu exerço hoje. Na verdade, assim, o jogador de futebol hoje já está se tendo uma visão melhor sobre isso, até porque a gente tem exemplos ruins que infelizmente a gente tem que falar, né, de jogadores que tiveram oportunidades e às vezes fizeram escolhas erradas, né? Então eu sempre procurei aproveitar muito bem os momentos que eu estava vivendo, que eu sei que aquilo também não era para sempre, né? E você tentar fazer as escolhas mais acertadas possível. Não que eu sou melhor que ninguém, é que eu me preocupei com investimentos, com o futuro, com a família, talvez outras coisas que para alguns era importante há 15, 20 anos atrás, para mim não era o principal foco na época. Eu sempre procurei, na minha carreira, eu sou apaixonado pelo futebol até hoje, tanto que eu continuo trabalhando no meio, né, hoje no meio de comunicação, mas eu sempre pensei em estabilizar a vida da minha família, né, porque eu nasci numa situação totalmente complicada, que dificilmente outro menino vai nascer onde eu nasci, com aquelas oportunidades de você conseguir chegar no mais alto nível onde eu cheguei. Poderia ter ido muito mais além, mas aí é aquele negócio do si, né? E se meu avô usasse sai, ele seria minha avó. Então, eu sou muito grato ao que o futebol me deu, às oportunidades que eu agarrei. Eu acho que eu fiz o que tinha que fazer, né? Me diverti, fiz as pessoas se divertirem, marquei meu nome em alguns clubes e acho que meu nome está gravado aí um pouquinho na história do futebol. Qual?